Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui mandando essa mensagem para vocês, para esse pessoal que está começando a jornada da fisioterapia agora. E eu acho que eu posso agregar um pouquinho aí nesse primeiro sentimento de medo, de ansiedade e de tudo que vocês ainda vão viver, né? Eu sou a Gabriela Rabelo, eu tenho 27 anos, eu sou fisioterapeuta, vai fazer 5 anos ainda, né? Em junho eu faço 5 anos de fisioterapia e eu sou fisioterapeuta desde que eu me formei, eu atuo como fisioterapeuta. Eu nunca fiquei sem emprego, graças a Deus. Mas eu me formei na Universidade 9 de Julho, em 2018, e sou especialista em fisioterapia hospitalar pela Santa Casa de São Paulo, que é o meu grande orgulho, que é um lugar que me ensinou muito por ser uma pós extremamente completa e prática, com muitas horas práticas, que aí é o que a gente mais precisa assim nesse momento quando a gente sai. Faço mestrado atualmente, comecei mestrado em fisioterapia cardiorrespiratória também, então quero traçar a linha de mestrado para a área acadêmica, para dar aula em faculdade mesmo. Então eu tô aí na caminhada do mestrado, que não é nada fácil. Paralelo a isso, também faço especialização em fisioterapia do trabalho e ergonomia, que é uma área que eu também tenho um carinho muito grande, ainda mais depois que eu tive um acidente de trabalho e precisei de todo esse suporte do fisioterapeuta do trabalho. Então, uma coisa que eu gosto também, e por personalidade minha, eu não faço só uma coisa, eu faço várias coisas, e a fisioterapia, ela é essa gama de possibilidades, então a gente não precisa ficar só numa coisa. Mas hoje vim aqui para falar um pouquinho da fisioterapia cardiorrespiratória para vocês, que é o meu xodó, que é a minha paixão, e vocês vão ver por quê no decorrer da minha conversa, né? Por que eu sou físio? Por que eu escolhi a físio? Não foi Estava lá para fazer o vestibular e não sabia o que fazer. Eu sempre soube que eu queria físio, né? Eu tenho um irmão especial, uma pessoa que precisou de fisioterapia, que precisou de toda a terapia de reabilitação. E isso me motivou a fazer fisioterapia. Só que na época eu achava, né, é muito comum a gente entrar para o curso de fisioterapia, a gente não saber o que é fisioterapia. A gente não imagina o tanto de coisa que a gente pode trabalhar, o tanto de coisa que a gente pode fazer, né? Então, na minha cabeça, eu seria uma fisioterapeuta para reabilitação neurológica, de pediatria, etc, né? E aí isso se mudou conforme eu fui aprendendo, conforme os semestres foram passando, né? A minha maior dificuldade na faculdade, pasmem, tá? Mas era pediatria. Eu tinha uma grande dificuldade em entender as questões de ventilação mecânica de pediatria, a fisiologia respiratória da pediatria, né? Mas aí, isso me motivava muito, porque eu estudava muito, porque eu via que a minha dificuldade era aquela. E eu gabaritava as provas depois. De tanta dificuldade que eu tinha, eu conseguia gabaritar as provas. E foi uns estágios, né? O estágio hospitalar em pediatria foi um dos que eu me saí melhor. Então, a dificuldade, ela começa, mas ela não fica pra sempre, não, tá? Minha menor dificuldade era de técnicas. Eu sempre fui muito boa nas técnicas. Eu pegava muito rápido, assim. Para fazer um outgo, para fazer uma vibrocompressão, eu sempre consegui pegar muito rápido o manuseio. A parte prática, para mim, sempre foi a mais fácil. Aplicar a terapia sempre foi a mais fácil. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque aí me ajudou muito na minha vida e me ajuda até hoje, né? Mas é uma questão de personalidade, às vezes as pessoas são melhores, assim, às vezes na teoria, precisam desenvolver a prática, isso tudo vocês vão desenvolver no decorrer do curso, né? Dificuldade na profissão de fisioterapia. A dificuldade, às vezes as pessoas falam, remuneração, a gente não é bem remunerado, a gente trabalha muito, tem que trabalhar em 3, 4 hospitais para ter um salarião. E assim, isso é verdade, principalmente na área da cardiorrespiratória. Então, assim, eu já trabalhei em 3 hospitais simultaneamente para ter aquela renda, aquele valor mensal que eu almejava, né?
Mas aí é uma questão de organização de vocês, né? Vai ser no futuro uma questão de organização. Se você quer fazer isso, até quando você tem pique e você quer fazer isso, né? Mas é tudo uma questão de organização e de saber onde você quer, saber onde você quer chegar. Mas a maior dificuldade mesmo é lidar com a equipe multidisciplinar, porque a gente tem que estar sempre se validando de que aquilo que a gente faz é bom. E ainda existem pessoas que quando a gente vai levantar o paciente, tirar o paciente do leito, vai bagunçar o leito e etc. Então, acho que às vezes a maior dificuldade é realmente lidar com as pessoas. Então, com a equipe. Na físio mesmo, eu acho que é muito tranquilo, tá? Decepção na físio. Olha, com a fisioterapia em si, com a aplicação de técnicas com os pacientes, eu nunca tive decepção, não. Eu tenho decepção com a equipe multi mesmo. Às vezes eles não têm o total respeito que deveriam ter com a gente. Mas isso a culpa é nossa, tá? Eu passei por poucas situações de desrespeito por equipe multidisciplinar, mas eu digo e afirmo, a culpa de sermos desvalorizados começa da gente, porque a gente nem reconhece o nosso valor. Então hoje, você que tá aí me ouvindo, me assistindo, tá começando o curso agora, já entenda que você não é um profissional que vai ser subordinado a alguém, que vai precisar pedir permissão para alguém para fazer alguma coisa. Nós não precisamos, nós somos profissionais autônomos, nossa conduta somos nós que determinamos. Então a gente tem que quebrar essa mentalidade tão antiga que o fisioterapeuta tem, tá? Um paciente marcante, rapidamente, assim, eu tenho muitos pacientes marcantes, mas um bebê, 1 ano e 2 meses, ele teve uma complicação muito importante por bronquiolite viral aguda, e saiu da ventilação não invasiva, e aí a gente teve que iniciar o procedimento de intubação orotraqueal, porque ele estava perdendo já o nível de consciência, e aí a situação marcante é que eu passei 6 horas numa intercorrência com esse bebê, né? Então, assim, só tinha eu de físio no hospital. No hospital não, mas assim, naquele setor só tinha eu de físio, e 3 pessoas tentaram a intubação, o anestesista desceu e aí tentou a intubação comigo, e aí toda a minha experiência de dizer, olha, a gente precisa fazer um broncodilatador aqui, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, foi o que salvou a vida do bebê. Então, pra mim, é muito gratificante, né? Eu passei 6 horas lá, depois eu tive um problema na mão, minha tendinite atacou, mas eu passei 6 horas e a gente conseguiu levar o menino são e salvo pra mãe dele. Detalhe, a mãe dele era enfermeira. E ela olhou pra mim e falou, Gabi, pelo amor de Deus, devolve meu filho. Eu falei, meu Deus! Então, na fisioterapia cardiorrespiratória, poucas pessoas sabem, principalmente vocês que estão começando agora. Mas, quando um paciente passa mal, quando o paciente tem algum desconforto respiratório, nós somos os primeiros a sermos chamados. E às vezes a responsabilidade fica muito na gente. Claro que tem o colega CRM, o médico, os enfermeiros, etc. Mas nós, fisioterapeutas, nós temos uns poderes nas mãos muito grandes, que é a nossa grande capacidade de entender fisiologia respiratória. E isso faz toda a diferença no atendimento do paciente, sabe? Marca positiva na carreira. Eu acho que esses pacientes que a gente consegue salvar, o paciente que eu consigo salvar, sabe? Que eu me desdobro, que custa muito, mas que a gente consegue salvar. Negativa na carreira, eu acho que é só mesmo essas questões, assim, a gente tem que ficar se validando ainda, dizendo, olha, eu vou tirar o paciente daí, eu vou caminhar com o paciente, porque é bom pra ele. Então, assim, ainda precisar falar isso e tudo mais, mas tudo bem, a gente educa, a gente orienta, a gente conscientiza, se for o caso, né? Melhor qualidade como eu acho que eu sou muito alegre. Eu sou muito alegre, né? Como vocês viram no vídeo, ou verão, não sei se eu vou pôr antes ou depois, eu sou muito alegre. Então, boa noite, tudo bem? Não, aqui a gente vai, entendeu? A gente vai dançar um forró, a gente vai se divertir. Eu acho que eu sou muito alegre. Eu acho que essa é a minha maior qualidade, no ponto de vista humano. E no ponto de vista profissional, eu sou
persistente. Então, assim, se eu não souber uma técnica, se eu não souber uma modalidade nova de ventilação, etc., eu vou atrás até eu conseguir fazer com maestria. Então, eu acho que o ponto positivo aí como físio é ser persistente. Eu não desisto, não. Planejamento para o futuro, dar aula em faculdade, né? É um sonho muito grande que eu já tô apta a isso pelo mestrado, mas ainda precisa de oportunidades. Então, dar aula em faculdade é o meu grande sonho. Eu tenho esse desejo muito grande de ensinar, por isso que eu já faço cursos, eu já dou cursos há mais de um ano. Eu sou preceptora, né? Eu voltei para a faculdade que me formei para ser preceptora, então eu acompanho o estágio hospitalar há mais de 2 anos com alunos, então são mais de 500 alunos que já passaram por mim, então eu já tenho toda essa dinâmica de ensino, de cuidado, de respeito com quem está chegando e quem precisa aprender a físio, né? Sugestão para empregabilidade, eu acho que o primeiro passo é o físio saber o valor dele. Saber, assim, cara, é muito irreal você pensar que você vai sair da faculdade e você vai estar ganhando lá 10 pau por mês. Não é assim que funciona, tá? Esse não é o seu piso. Então, se você saiu da faculdade, você ganha o seu piso no começo, nos primeiros meses, você tá indo bem. O que você tem que fazer é aumentar, obviamente. Mas, assim, eu acho que precisa entender o valor, tanto o valor dinheiro, quanto o valor pessoal, o valor de valorização de técnica, de trabalho, de profissional. E aí, sim, o fisioterapeuta, para ele ter empregabilidade garantida e melhor, ele precisa estar nas assembleias. Ele precisa ir falar, ele precisa lutar pelo direito dele. A gente cobra e não... A gente cobra e não cumpre deveres. Então, assim, a gente paga o crefito, etc., mas a gente não participa de nenhuma assembleia reivindicando nossos direitos. Então, eu acho que para melhorar a empregabilidade, o fisioterapeuta tem que estar mais ativo dentro do crefito. A minha mensagem para vocês, alunos do primeiro semestre, é que tenham paciência com o processo de aprendizagem de vocês. Todo mundo, nós somos indivíduos que temos nosso tempo de aprendizagem, nossa forma de aprendizagem. Não se compare ao seu colega. A partir de agora, não se compare com o seu colega, nem numa aula prática, nem numa aula teórica. E quanto antes, perca a vergonha de falar em público. Perca a vergonha de se comunicar, perca a vergonha de aparecer no Instagram, perca a vergonha de ser você mesmo, tá? O meu conselho é que vocês estudem. Se vocês passam 30 minutos no Instagram, vocês estudem 1 hora. Agora é hora de se dedicar. Eu não sei como é a sua história, eu não sei qual é a sua vida, mas se você deu entrada nessa matrícula, se você começou esse curso, você tem um plano para isso. E eu tenho certeza que a fisioterapia vai ganhar muito com a sua formação. Então, use bem, tá? Use bem essa decisão que você tomou. E eu espero você lá no plantão comigo, tá bom? Um beijo, agradeço o convite, espero ter agregado alguma coisa aí no coraçãozinho de vocês. Vou deixar aqui meu Instagram, me segue lá, você vai ver que tem muita coisa boa pra ser vista lá, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!